Bom dia pessoal. Tô aqui fazendo meu cardio e aproveitei para meditar um pouco sobre o Espírito Santo e a sua intenção em relação à igreja, né? O porquê do Espírito Santo ele ser deixado aqui por Jesus como o Consolador. Tava fazendo meu cardio já, 30, 40 minutos. Tava lendo também. Tava lendo um livro sobre a origem da desigualdade de Rousseau. E Deus começou a me incomodar para fazer um vídeo e meditar um pouco sobre. Vou postar esse vídeo no YouTube. E espero que seja legal a meditação, saia algo de produtivo. Primeira questão que eu andei pensando é sobre o porquê do Espírito Santo e a sua importância. Não notei nada, não só tô certo. Porquê do Espírito Santo e a sua importância. Primeiro, o Espírito Santo ele veio por intermédio de Cristo, mas no Antigo Testamento também a gente já vê algumas passagens e amostras do Espírito Santo, aparições do Espírito Santo. Uma das primeiras aparições uma das primeiras ações que ele veio para corrigir seria a questão da separação entre o homem e Deus. Quando pegamos a história ali do Éden, né, onde Adão caiu, onde Eva caiu, eles caíram, e lá nós temos o distanciamento do homem para com Deus, tá? Outrora não teríamos a necessidade de ter o Espírito Santo. Por quê? Porque o homem era perfeitamente alinhado com Deus. O homem ele vivia em extrema comunhão com Cristo, até o momento que ele escolheu cair, né? O inimigo tentou ele e ele caiu, né? E a história relata que ali o homem ele se desvinculou de Deus. Eu quero frisar também que foi o homem que se desvinculou de Deus. Não foi Deus que se desvinculou do homem, tá? Deus ele continua na mesma posição. Deus ele continua no mesmo lugar. Mas o homem, por suas escolhas, tem tomado decisões que na maioria das vezes o afasta de Deus, e não Deus se afastando do homem, tá? Ou seja, se há alguma culpa a atribuiremos ao homem e não a Deus. E a gente segue a história, a gente vai até Davi, e aí a gente avança e vamos até Cristo, tá? Vamos dar esse pulo aí histórico. E quando a gente chega em Cristo, que Cristo ressuscita e ao terceiro dia ele ressuscita, né? E aí, quando Cristo antes dele ser elevado ao céu, ele informa que deixará conosco o Consolador. E qual é o papel desse Consolador na igreja, na comunidade, em todos os cristãos do planeta? Qual é o papel do Espírito Santo em relação ao homem? Porque ele trabalha no individual e ele também trabalha no coletivo. Gente, eu não sou extremamente capaz para falar sobre isso. Eu acho que tem até um amigo meu, certeza um amigo meu, que fez um livro a respeito desse assunto, né? Mas especificamente é a Trindade.
né? O Espírito Santo é a terceira pessoa. Ele teria muito mais capacidade que eu. Mas eu fui tocado para falar e eu vou falar e vou postar esse vídeo, tá? Independente do que sair, certo? De já muito perdão se eu falar alguma coisa que seja equivocada, tá? Mas Jesus, ele deixa o Espírito Santo como consolador. E qual o papel desse Espírito Santo, tanto no coletivo quanto no individual? No individual, dentro de nós, ele veio para nos consolar. Ele veio para nos capacitar, tá? Mas, como podemos sentir esse Espírito cuidando da gente? Como podemos ter a dimensão de que esse Espírito, ele cuida de nós? Será que esse Espírito, ele realmente é sentido? Será que esse Espírito, ele realmente, eu posso me relacionar com ele como se ele fosse um amigo? E por minhas experiências, eu diria que sim. Por minhas experiências e pelo texto bíblico, eu diria que ele é um consolador, que ele é seu amigo, tá? Mas, para que ele se torne esse amigo, e aí a questão central, que afasta muitas pessoas, muitos indivíduos do Espírito Santo. Por quê? Porque você quer que ele seja seu amigo. Você quer que ele te entenda. E ele te entende. Mas você quer que ele opere na sua vida. Você quer que ele gere transformação. Que ele gere mudança. Que ele gere tudo aquilo que a gente entende como bom na sociedade. E eu não me refiro nem a questões financeiras. Eu me refiro mais a questões de espírito, da alma. E você quer tudo isso. Você quer essas transformações. Você quer o sobrenatural. Você acha lindo o sobrenatural de Deus. Você acha lindo quando uma pessoa se derrama nos pés do Senhor. Mas não adianta nada você achar tudo isso muito lindo, tudo isso muito edificante, se você não abre o seu coração para essas experiências. E abrir o seu coração, eu não digo nem só em você estar num ambiente propício a isso. Eu me refiro a você de fato querer isso, você buscar isso, você clamar por isso. Eu não me refiro simplesmente a você ir para um local onde o ambiente é legal, onde as pessoas são legais. Eu não me refiro em você simplesmente, você direto, ir para a igreja. Mas eu me refiro em você de fato clamar por esse Espírito. Você buscar por esse Espírito. Porque é Ele quem capacita. É Ele quem nos direciona. Aí você pode até se questionar, mas eu já tenho esse Espírito comigo. Eu já tenho esse Espírito em minha vida, em meu lar. Mas como alguém pode ter esse Espírito em sua vida, em seu lar, se na primeira dificuldade que aparece, você cai, você cede? O Espírito Santo, ele vem exatamente para isso, para quebrar essa maldição de pecado, para quebrar essa maldição de afastamento entre o homem e Deus, lembra? Assim como no Éden, o Espírito Santo, ele vem para reconectar o homem a Deus. Então esse elo de união, esse elo, ele não pode ser quebrado se há o Espírito Santo nesse meio. Agora, se não há o Espírito Santo nesse meio, o primeiro ato, a primeira ação, a primeira tentação que vier sobre sua vida, você vai cair. Você vai cair. Por isso que temos que entender que devemos sempre clamar pelo Espírito Santo de Deus. Temos sempre que buscá-lo de forma irrestrita. Não é cabível para o cristão
ele não entender essas questões, os fundamentos que o Espírito Santo de Deus ele nos traz, a certeza que o Espírito Santo de Deus nos traz como cristão, não é simplesmente você ir para a igreja, mas é você ter o Espírito Santo para se capacitar, para ser cheio dele. A partir do momento que você é cheio desse Espírito, que você se capacita nele, é ele que vai lhe dar entendimento, é ele que vai transformar situações, é ele que vai convencer o homem do pecado. Não pense que o convencimento do pecado que há em você, ele veio da sua boa ação, do seu caráter. Não pense isso. Esse convencimento que você tem a respeito sobre o seu pecado, sobre o meu pecado, esse convencimento, ele vem do Espírito Santo de Deus. Ele não provém de nós, da nossa humanidade, da nossa bondade. Até porque não somos bons, nós somos errantes, nós somos falhos. Só que o Espírito Santo de Deus, ele vem para romper com essas características. Ele vem para romper com essa personalidade pecaminosa que nós temos. É por isso que individualmente nós temos que clamar. E a salvação, né? Ela é individual. Ela independe do meu cônjuge. Ela independe dos meus filhos. A salvação é individual. Você deve clamar, você deve buscar, você deve cada dia mais compreender que sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Nós podemos nos juntar em milhões e milhões de pessoas, mas sem esse Espírito Santo de Deus, é tudo vazio, é tudo obra de mãos humanas. Com o Espírito Santo de Deus, por mais que estejam uma, duas ou três pessoas ali, há um mover. Agora, o que temos que entender é isso, que esse mover, que esse Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós quando nós clamamos, quando nós buscamos, quando nós entendemos a necessidade de sempre clamar por ele. Porque eu não quero ficar sem ele. Pois se eu fico sem ele, eu fico fraco. Se eu fico sem ele, eu diria que a minha força como cristão, o meu caráter pecaminoso, ele que vai se sobrepor. E é isso que não queremos, que o nosso caráter pecaminoso se sobreponha sobre aquilo que é divino, sobre as vontades de Deus, sobre a minha vida. E aí, trazendo para o coletivo, o Espírito Santo de Deus, ele unifica o corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele junta todo esse corpo. E aí eu tenho uma crítica em relação a esse assunto. Por quê? Porque muitas das vezes não há essa unificação. Não há. Na maioria das vezes não há. É cada ministério, é cada grupo pensando em si. E não pensando em reino. Não, mas pensando em si. Pensando em agradar as suas próprias vontades ali do seu grupo. E quando fala em se juntar com A ou com B, não pode. Não pode porque essa galera ali usa bermuda. Não pode porque olha como eles estão. Entende? E muitas das vezes, essas pessoas e esses grupos, eles fazem um trabalho oposto. Eles fazem um trabalho de anticristo, né? Porque eles afastam o homem de Deus. Eles afastam não o homem, mas a comunidade de Deus. A intenção do inimigo é exatamente essa. É afastar o coletivo de Deus. É afastar as pessoas de Deus.
seja por intermédio de uma pessoa, ou seja por intermédio de um grupo. Então, não podemos ser peça de manobra satânica. As denominações não podem ser. E a igreja, ela precisa acordar para essas questões, pois o objetivo do Espírito Santo é unir. E quando a gente não une, quando a gente separa, a gente está sendo levantado como um anticristo. A gente está sendo levantado como pessoas que não pensam no reino de Deus e pensam simplesmente em si, pensam simplesmente em sua comunidade. É por isso que o coletivo, ele vem com um peso muito grande. Imagina um coletivo cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Imagina o impacto que isso causa no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade de uma forma geral. O Espírito Santo de Deus, ele quer revelar o que em nós? Ele quer revelar Cristo em nós. Cara, isso é muito tremendo. Ele quer revelar Cristo em nós. Ele não quer revelar a sua característica ou personalidade de bom moço. Ou de boa moça. Ele não quer revelar isso, ele quer revelar Jesus Cristo. Ele quer revelar a santidade de Deus em nós. Então, qual o nosso posicionamento em relação a isso? Qual o posicionamento do seu líder que está lhe guiando em relação a isso? Em relação à igreja, em relação à comunidade? Nós não podemos continuar com esse pensamento divisionista. Nós não podemos continuar. Eu não estou falando aqui sobre união de religiões, não, coisa do tipo. Estou falando sobre a gente ser mais sensatos em relação ao que de fato Deus quer fazer por intermédio do Espírito Santo. Uma dessas atribuições é a união do seu povo, é a união da igreja, é a união dos seus santos. Então não atrapalhe aquilo que Deus tem para fazer no meio do seu povo. Isso é muito triste porque o Espírito Santo ele quer operar, ele quer fazer. Mas muitas das vezes a gente se prende, né? A gente não dá lugar, porque ele jamais irá fazer algo que você não quer, tá? Ele não vem para lhe possuir, tá? Ele não vem para trazer irracionalidade sobre sua vida. Não. Ele vem para te dar certeza. Ele vem para te dar clareza. A incerteza acontece quando você não está com ele. Estou suando demais, gente. A incerteza acontece quando você não está com ele. Quando você não se entrega a ele. E é triste falar isso porque muitos sentem essa incerteza, mas não se tocam do que elas precisam. O Espírito Santo ele vem para arrancar qualquer incerteza, qualquer sombra de dúvida. Então, que venhamos nos ater a essas questões, que venhamos prestar atenção, que venhamos nos entregar. A igreja precisa se entregar. Não adianta você ir para o culto todo dia, periodicamente, rotinamente. Se você não for para se entregar, não for para clamar, não for para dizer, Senhor, eis-me aqui, se derramar, isso chega a ser, se você é cristão, né? Isso chega a ser vazio, isso chega a ser sem sentido. Porque qual a intenção de nos juntarmos? Qual a intenção de congregarmos? É a comunhão?
mas é o levantamento de algo que é maior que aquela comunhão. É a comunidade que teoricamente tem o governo, pegar esse governo e dizer: Senhor, o governo está nas tuas mãos. Toma. Porque o Senhor, Ele nos deu esse governo. Mas nós pegamos esse governo e dizemos: não, Senhor, o governo é teu. É o Senhor que governa. Então, tudo isso faz parte daquilo que o Espírito Santo ele quer fazer com a gente. Com o indivíduo e com a comunidade. Se há um conselho, se entregue verdadeiramente a Deus. Tá bom? Valeu, galera. Tenham um bom dia.